Amém? Primeiro Crônicas, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Até aqui. Queridos, já tem algumas mensagens que eu acabo retornando e falando sobre essa arca da aliança. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, até quando foi me solicitado um tema para essa mensagem. E é tão interessante que eu sempre acho uma dificuldade tão grande de você pegar e dar um tema a uma mensagem. Mas como eu disse, o Senhor falou alto ao meu coração, e falou alto ao meu coração no domingo. E quando o Toninho me chamou para estar ministrando a palavra aqui nessa noite, eu entendi que aquela palavra que o Senhor estava me dando não era só para mim, era para mim transmitir ela, né? E o tema dessa mensagem é: as boas intenções, elas não validam as nossas ações. Guarde isso. As boas intenções, elas não validam as nossas ações. Existe uma frase que diz assim, você já com certeza já deve ter ouvido bastante ela, que diz assim, que os fins justificam os meios. Não importa o que acontece no meio, o importante é o que acontece lá no fim, né? Algumas pessoas usam bastante essa frase.
Todavia, existe uma frase também que algumas pessoas dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Você já deve ter ouvido a respeito dessa frase. E aí? O que o cristão ele deve, como que o cristão ele deve se orientar? Como que nós devemos nos orientar? Nós somos chamados para as boas obras, nós somos chamados para praticar o bem, para praticar a justiça, nós somos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. Mas o que implica ser a luz do mundo, o que implica ser sal da terra? O que implica? Será que simplesmente as nossas boas intenções podem nos conduzir, podem nos guiar? Elas podem de fato nos levar e fazer nós nos achegar até Deus? E é sobre isso um pouquinho que nós queremos falar nessa noite. Você deve ter observado aqui que esse é um momento em que Davi, ele assume o trono de Israel, e agora ele decide ir buscar a Arca da Aliança em Kiriat Jearim. Tá, mas por que ele está buscando a Arca da Aliança em Kiriat Jearim? Você vai acompanhar esse texto que nós lemos aqui em 1 Crônicas 13, você acompanha ele, você também tem ele lá em 1 Samuel capítulo 6. Você vai poder ver praticamente o mesmo texto lá. E só para nós contextualizar e para nós entendermos um pouco do porquê Davi está agora indo buscar a Arca da Aliança, você se lembra que uma certa vez Deus falou com o sacerdote Eli, por meio de Samuel, para que ele colocasse a casa dele em ordem, porque os filhos dele estavam profanando o altar do Senhor. Os filhos dele estavam profanando, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E aí o que acontece? Deus, através de Samuel, mandou essa mensagem para Eli, para que ele colocasse a casa dele em ordem. Olha, eu estou vendo isso aí, parece que eu não estou vendo, parece que eu não estou assistindo o que está acontecendo, mas eu estou por dentro de tudo que está acontecendo. E foi tão interessante Deus falar isso para Eli, porque se você ler lá no capítulo 3 de 1 Samuel, você vai ver que a palavra de Deus naquele tempo era escassa. No entanto, que a palavra vai dizer assim, que Samuel, ele ouve a voz de Deus antes que a lâmpada se apagasse, porque era difícil se ouvir a palavra de Deus naquele tempo, de alguém ouvir. O povo ali já estava indo pelos seus costumes, por aquilo que eles achavam que era bom, do que eles achavam que era correto fazer. Cada um segue o seu, é mais ou menos assim, como é que o pessoal diz? Um por Deus para todos, como é que é? Cada um por si, Deus por todos. E é mais ou menos assim, olha, não, cuida da sua vida, aí eu estou cuidando da minha santidade, eu estou vendo aqui o que é certo, o que é reto e tal, não importa, não quero saber, eu estou fazendo o meu aqui, né? Você guarda o seu aí, vive a sua vida aí, e estava o povo vivendo assim dessa forma, e estava totalmente, o povo reparava o que estava acontecendo ali em Ofni e Finéias, profanando um altar, mas ninguém se atentava em fazer alguma coisa. Então Deus entra no meio da história, fala com Samuel, levanta ele e fala, vai lá na casa de Eli, ao sacerdote Eli, dá uma palavra para ele, diz para ele fazer uma varredura lá, para ele cuidar do que está acontecendo, senão eu vou vir com juízo. Vamos correr? Passou-se o tempo, Eli fez vista grossa ao que estava acontecendo ali. Uma certa vez Ofni e Finéias sai para a batalha, e quando ele sai para a batalha, a Bíblia diz que caem 8.000 homens, se eu não estiver enganado. E aí, quando Israel tem essa baixa, tem essa queda, tem essas mortes, eles se levantam e eles dizem assim, vamos buscar a Arca da Aliança, porque se a Arca da Aliança estiver conosco aqui, a vitória é garantida. Então corre lá, daí as pessoas vai lá, corre no arraial de Israel, busca a Arca da Aliança,
traz então até onde está acontecendo a batalha, e diz a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 4, que naquele dia, quando a arca estava ali presente, caíram mais 30.000 homens. E pior do que isso, do que os 30.000 homens que haviam morrido, a arca da aliança tinha sido tomada. Por que eu digo pior do que isso? Alguém vai dizer assim: mas espera aí, um objeto foi roubado e ele é pior do que 30.000 homens caírem mortos? Essa era a concepção do sacerdote Eli. Eli, quando ele ouve que morreu 8.000 homens na primeira queda, ou melhor, 4.000 homens, se eu não estiver enganado, que ele ouve lá 4.000 homens caiu, ele está tranquilo. O sacerdote Eli está tranquilo, mesmo ciente que Israel está perdendo a batalha, ele está tranquilo. Quando o mensageiro chega desesperado em Israel, anunciando o que tinha acontecido lá no campo de batalha, e ele anuncia que caíram lá no campo de batalha mais 30.000 homens, Eli continua sentado na sua cadeira. E o que mais, filho? Por que você está tão desesperado? Olha só, por que mais que você está tão desesperado? E ele diz: Eli, a arca da aliança foi tomada. Os filisteus mataram os seus filhos e tomaram a arca da aliança. Quando ele ouve isso, a Bíblia diz que ele se desequilibra da cadeira que ele estava encostado. Ele já era um homem avançado de idade, ele tinha 98 anos. Ele dá uma desequilibrada e de repente ele cai e ele morre. O desespero é tão grande que a esposa de Finéias, que está ali grávida, está gestante, naquele momento que ouve essa mensagem que a arca foi tirada, ela dá à luz a um filho. E aí você vai acompanhar lá que ela coloca o nome do filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. A arca da aliança foi tirada. E os filisteus levaram essa arca. E no capítulo 5 de 1 Samuel, você vai ver que os filisteus agora começam a ter problema com a arca de Deus, com a arca da aliança. Por quê? Porque a arca da aliança, que significava bênção, provisão, vitória para o povo de Israel, começou a se tornar um problema. Começou a se tornar um problema para os filisteus. Por quê? Porque uma vez que foi colocado a arca da aliança no território filisteu, ali começou a pessoas a ficarem doentes, a caírem, a crianças morrer, adultos morrerem, uma série, a morte foi entrando ali no território dos filisteus, e eles começaram a ficar preocupados, e eles começaram a notar e disse assim: poxa, mas vem cá, quando que isso começou? E alguém de repente falou: olha, depois que trouxe essa arca para cá. E aí ficou meio encucado: será que é isso, será que não é, e tal, e a coisa vai piorando, e uma certa vez eles se reúnem e dizem assim: olha, vamos mandar essa arca para fora. O que nós vamos fazer? Aí ele chama lá os sacerdotes lá, chama os adivinhos deles lá, pagãos, e aí ele fala assim: olha, eu quero mandar essa arca de volta para os filisteus, quero tirar ela daqui. E o que os filisteus fazem? O sacerdote lá orienta eles: olha, faz o seguinte, cria aí um carro de boi, uma carroça, pega duas vacas que acabaram de ter seus bezerros aí, e que não tenha sido colocado nenhum jugo sobre ela, pega elas e coloca essa arca em cima desse carro de boi, e vamos fazer o seguinte: coloca ela no caminho. Se ela for no trajeto de Bet-Seres, significa que o que está acontecendo aqui é porque Deus está pesando a mão em nós. Se ela tomar outro caminho, quer dizer que não tem nada a ver com a arca não. O que está acontecendo aqui é uma coisa corriqueira, é uma coisa normal. E eles fazem isso. Eles fazem esse carro, um carro lá, eu acredito que seria, a Bíblia diz que
relata que é um carro novo, né? Faz questão de que eles pegaram um carro novo para colocar a arca da aliança em cima, pegaram 2 vacas, tal, prepararam tudo ali, colocaram utensílios de ouro, tudo, para que, né, para que Deus de repente se agradasse deles mais e tal, e colocaram as vacas lá. E diz a palavra do Senhor que eles colocam as vacas no caminho, puxando lá a arca da aliança, e a vaca começa a ir para Bet-Seres. E Bet-Seres é território de Israel. E ela vai indo, até chegar lá. E quando chega no território de Israel, os filisteus estavam de longe assistindo, vendo se ela ia chegar lá, cuidando, né, das coisas que eles tinham colocado lá de ouro e tal. E eles viram que elas chegaram lá, pronto. Quando chegou lá, os filisteus se alegraram. Por que eles se alegraram? Porque agora a maldição não estaria mais lá no arraial deles. Eles se livraram daquilo que estava trazendo um mal para eles. Então eles pegaram ali e ficaram felizes com isso. Em contrapartida, quando as vacas vão chegando na cidade de Bet-Sere, e na casa de um líder chamado Josué, quando eles percebem que a arca chega ali e notam a presença da arca, logo as vacas vêm juntamente com a carroça e param junto a uma pedra. Eles já pegam ali, já chamam o sacerdote, já chamam o levita, e aí eles pegam ali em cima daquela pedra, já colocam ali os bois, já faz um holocausto daquelas vacas que veio ali trazendo a arca da aliança, já faz um holocausto ali, já faz um sacrifício, e de repente agora os levitas já pegam a arca da aliança, colocam em cima de uma pedra ali, e eles adoram ao Senhor, e existe um júbilo nessa cidade. Mas o que acontece? Quando a arca chega, perceba, existe uma grande reverência. Quando a arca está nas mãos dos filisteus, eles não sabem como lidar com ela, mas quando chega num território de Israel, e Josué ele percebe que está chegando ali a arca, ele não tem dúvida, ele chama o sacerdote, ele chama o levita. Por quê? Porque esse homem chamado Josué, que não é aquele Josué que sucedeu a Moisés, esse homem sabe que somente os levitas poderiam pegar a arca da aliança. Então ele tem esse cuidado, e ele sabia também que eles não poderiam fazer um sacrifício por conta própria. Então eles agora chamam o sacerdote para que faça o sacrifício ali, para que o nome do Senhor seja glorificado e tal. Só que com o passar dos dias, fica aquela coisa, a arca está aí, né? Virou uma coisa normal, né? E não dá nada a chegar, né? Todo mundo ali curioso, né? Porque a arca geralmente não ficava ali naquele território. Eu quero ver o que tem ali dentro. E diz-nos a palavra do Senhor que em Bet-Seres caíram 50.070 homens. Sabe por quê? Por simplesmente olharem dentro da arca. Porque existia uma palavra de Deus, existia uma ordem de Deus, em Números 4, dizendo que somente os levitas poderiam carregar a arca. Nem os levitas estavam autorizados a olhar a arca, olhar lá dentro, porque não era simplesmente um objeto, não era simplesmente um objeto qualquer, significava a presença de Deus, significava a glória de Deus, do Deus Santo, daquele que é o poderoso, aquele que é irrepreensível, aquele que é o Senhor. Então eles não poderiam olhar ali, e não poderiam tratar a arca dessa forma, como um objeto qualquer. E ali caíram esses tantos de homens naquele dia. Logo, eles mandam uma carta, mandam uma mensagem lá, e pede para que homens da cidade que eu li aqui, Kiriat Jearim, para que busque essa arca e leve para a cidade deles, porque eles não querem ficar ali diante eles se entristeceram muito seu coração por tudo que aconteceu, e eles não querem mais ficar com essa arca ali.
E a Bíblia diz que eles enviam essa carta. Então os homens vão até a cidade e buscam e traz a arca para Kiriat Jearim. E é exatamente nessa cidade que nós lemos aqui que Davi foi buscar a arca. A Bíblia diz que a arca ficou em Kiriat Jearim durante 20 anos. 20 anos. Nesses 20 anos, pelo menos um pouco desses 20 anos, Saul era rei de Israel. Você lembra de Saul? Saul era um homem que foi escolhido pelo povo de Israel. Diz-nos a palavra do Senhor, você vai acompanhar isso em 1 Samuel 6, ou melhor, no 1 Samuel capítulo 8, por ali, você vai ver que Israel ele começa a olhar as outras nações, e ele começa a ver que todos têm um rei, e eles desejam ter um rei também. E aí o que eles fazem? Eles começam a pedir a Samuel: olha Samuel, nós queremos um rei. Samuel se entristece muito por Israel querer um rei, e ele vai até Deus, e ele chora perante Deus, e Deus dá uma palavra a Samuel, e diz para Samuel: Samuel, não entristeça seu coração, porque antes de te menosprezar, e antes de te rejeitar, eles rejeitaram a mim. Irmãos, se tem uma coisa que é difícil para nós, que é difícil para nós crentes, e é intolerável para o mundo, é um Deus soberano. Eu digo isso para nós crentes porque nós vivemos em vias de sempre brigando com Deus em algumas situações. Não deveria ser assim. Nós deveríamos nos colocar no nosso lugar como servos, como filhos de Deus, e simplesmente dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas como é difícil para o homem aceitar que Deus é soberano, que Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Como é difícil. E nós vivemos nós cristãos, nós que já estamos na casa do Senhor, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós que já somos batizados, é difícil lidar com isso muitas vezes. As pessoas estão aí de braços abertos para um Jesus Salvador. As pessoas estão de braços abertos a um Jesus que cura, que liberta, que sara. Mas o problema dessas pessoas é quando Jesus senta no trono. E quando Jesus se torna Senhor, alguém que deve ser reverenciado, alguém que deve ser adorado, e não simplesmente adorado por aquilo que faz, mas por aquilo que Ele é, pela pessoa que Ele é. Você entende por que eu falo da nossa dificuldade? Porque muitas vezes nós nos pegamos em certos momentos adorando ao Senhor, quando tudo está bem na minha vida, quando tudo está bem na sua vida. Nós adoramos ao Senhor depois de uma vitória, depois de uma situação que aconteceu. Eu orei, Deus curou. O meu trabalho, graças a Deus, Deus está bem. E nós vamos louvando ao Senhor de acordo que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Não é muito difícil você ver alguém que está vindo à igreja, ele está todo contente, ele está todo feliz no que Deus está fazendo na vida dele, ele está empolgado, ele está aberto a tudo e a todas as coisas, a todas as programações. Se é para vir no culto de sábado, ele vem. Se é para vir no culto de manhã, na escola bíblica dominical, ele vem. Se for para vir em culto à noite, ele dá um jeito, ele vem. Para ele não tem problema. Se estiver chovendo, não importa, ele não é de açúcar, ele não ele não molha, ele não derrete, ele vai estar lá e tal. Como é assim? Como nós nos empolgamos. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando a luta ela bate na porta da nossa casa, quando a enfermidade bate na porta da nossa casa e diz: hello, aqui estou. Como é difícil para nós aceitarmos isso.
Existem pessoas que questionam e até diz: Deus, eu vou na sua casa, eu estou na sua casa dia de segunda-feira no encontro de homens, eu estou na célula lá, dia de terça, quarta-feira, eu estou cultuando no sábado, estou cultuando no domingo. Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? É mais ou menos assim: Deus, eu estou lá te servindo, estou curtindo toda coisa que você posta, estou lá compartilhando tudo que você posta, e como pode isso acontecer comigo? Da nossa dificuldade de entender quem Deus é. Passa por essa dificuldade. Saul, ele é escolhido ali, uma vez que o povo de Israel quer ter um rei, e diante da dureza do coração deles, Deus fala: tudo bem, permite, vai lá, fala para eles o que vai suceder e tal, e quando Samuel vai falar para o povo de Israel o que vai acontecer se eles tiverem um rei, eles nem dão bola para que Samuel está falando, porque na verdade eles não estavam dando bola para Samuel, mas também não estavam dando bola para Deus. Eles não queriam saber de Deus, eles não queriam saber de Deus, o povo de Deus não queria saber de Deus. A opinião de Deus pouco importa. E daí o que o pastor pensa? E daí que o meu líder de célula pensa? Pouco importa, eu não estou nem aí para isso. Eu não quero saber. E logo, rapaz, se eu não estou nem aí para o que o meu líder de célula fala, e eu não estou nem aí para o meu pastor, que eu vejo ele todo domingo aqui, ou de repente todo dia, se for o caso, imagina para um Deus que eu não vejo. Porque é isso que Jesus fala, irmãos: se nós não formos capazes de amar aquelas pessoas que nós vemos, como nós podemos amar a Deus que nós não vemos? É a dificuldade. E aí então Samuel, ele pega e fala para Deus, Deus fala com Samuel, Samuel vai lá e fala, tem todo esse trâmite aí, o povo não ouve, o povo quer um rei porque não quer um rei. Então de repente agora Samuel lá vê Saul, Deus aprova Saul. De repente Saul agora é ungido como rei de Israel. E acontece lá no capítulo 10 de 1 Samuel, que Samuel está tendo uma conversa com Saul e diz para Saul: olha Saul, é o seguinte, o Espírito Santo ele vai vir sobre a sua vida, você vai começar a profetizar, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha e tal. Depois que tudo isso acontecer, você vai lá e você espera a minha pessoa, porque nós iremos sacrificar. Entenda, aquilo mais ou menos que o Toninho falou aqui, né? O Toninho falou assim: o Diógenes falou para mim vir dar o recado. Hierarquia. Entendimento de hierarquia. O pastor Toninho pedir para o Diógenes mandar. É questão de hierarquia, no sentido que o Diógenes é o líder do não é mais PGM, né? É rede de discipulados. Hierarquia. E ali Samuel está falando com Saul a respeito da hierarquia, dizendo para ele: olha, Deus te coloca rei como Israel, mas depois que tudo acontecer, você espera que nós iremos sacrificar, beleza? Depois de 7 dias você me espera e nós iremos sacrificar. O que acontece? Samuel vira as costas, sai, o Espírito Santo vem sobre Saul, vem sobre ele. Saul começa a profetizar, e tudo aquilo que Samuel falou que ia acontecer, já começou a acontecer. Samuel mal virou as costas, já começou a acontecer na vida de Saul. Saul ali já começou a profetizar, já começou a ver o agir de Deus e tal, e ele está fazendo e tal, e aí está ali ganhando batalha, e de repente chega uma situação que os filisteus estão cercando o povo de Israel. E quando chega, os filisteus estão cercando o povo de Israel, Saul se coloca ali e fala assim: já venceu 7 dias que Samuel falou, ele não veio, e tem que ter holocausto, tem que ter sacrifício. Mas já venceu 7 dias, ele falou para mim que para mim esperar 7 dias, ele não falou assim: espere 7 dias, se eu não chegar, você faz o sacrifício. Não, ele falou: espere eu 7 dias, quando eu chegar, nós iremos sacrificar ao Senhor.
Mas Samuel, como ele já estava cheio, sabe nós, irmãos, quando a gente começa a ler um pouquinho a Bíblia, já acha que conhece toda a palavra, sabe nós que quando Deus fala um pouquinho na nossa boca, usa a gente, alguém olha para nós e fala assim: nossa, você é ousado, hein? Nossa, você é ousado e tal, tal. Saul começou a se achar e tal, tal, e de repente ele achou que ele não precisava mais de Samuel. E ele falou assim: não, se está os filisteus tudo aqui cercando a gente aqui, tal, 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 eu vou fazer o sacrifício aqui. E fez o sacrifício. Ele terminou de fazer, Samuel chegou e disse para ele: o que você fez? E ele disse: não, Samuel, sabe o que acontece? Eu fiquei apreensivo, porque venceu 7 dias aqui, os inimigos estão nos cercando e tal, 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 e eu fiquei preocupado com isso, então eu pensei em fazer um sacrifício aqui, já para que Deus desse a vitória e tal, tal. E aí Samuel olha para ele e diz: mas você não pode fazer isso. Não, mas você está entendendo a minha intenção? A minha intenção era o seguinte: os filisteus, você não pode fazer isso. A sua intenção é legítima, o que você está vendo é legítimo, o que você pensou que seria bom, pode ser bom, mas existe uma ordem de Deus, existe uma palavra de Deus, que vai contra isso que você está falando. Você lembra do tema dessa mensagem? As nossas boas intenções, ou as boas intenções, elas não validam as nossas ações, seja elas quais for. Elas não validam. Eu posso estar bem intencionado, você pode estar bem intencionada, pode ter uma boa positividade a respeito do que você está fazendo, irmãos, mas se está contrariando a vontade de Deus, a palavra de Deus, caia fora, foge dela. Ainda mais nesse tempo do politicamente correto, onde que todo mundo fala de um amor, todo mundo fala de um Jesus amoroso que abraça todo mundo, que faz tudo, que vai ali, não sei aonde, tal, tal. Um Jesus que já até se habituou ao pecado e vive com o pecador o tempo todo e tal, tal. Um Jesus que não transforma pecador, Jesus que convive com o pecador. E aí nós começamos agora a trazer isso como uma normalidade, e nós começamos a falar: não, realmente não tem nada a ver e tal, tal, tal. Irmãos, pode ser a melhor coisa possível, mas se a palavra de Deus ela vai contra essas coisas, contra esse princípio, cai fora. Saul não caiu fora, porque Saul era alguém obstinado a fazer o que ele queria. Em outra ocasião, Samuel vai até Saul e fala para Saul: Saul, vai lá agora contra os amalequitas, Deus está com você, vai lá e olha, e acaba com tudo lá. Mais ou menos aquilo que aconteceu lá com a mensagem que o Toninho pregou aqui domingo passado. Mas ao invés de poupar tesouros, e outras coisas ali, Deus mandou aniquilar tudo, acabar com tudo. O que Saul fez? Ouviu a palavra: opa, Deus é comigo e tal, tal, e foi para lá, foi lutar, e realmente ele venceu os amalequitas como Deus falou que ia fazer. Mas o que aconteceu com Saul? Saul separou os melhores bois, os melhores animais, para o sacrifício do Senhor. Ô irmão, Saul fez uma coisa boa ou não fez? Ele para sacrificar ao Senhor, ele não separou o boi para ele, não foi para o bem dele, não foi para ele comer, não foi para ele se satisfazer, não, ele fez isso para o Senhor. Mas a ordem do Senhor era aniquilar tudo, acabar com tudo. Essa era a ordem de Deus. Não é para poupar nada e nem ninguém, acaba com tudo, extermina tudo. E aí lá vem Samuel novamente falar com Saul, e quando Samuel fala com Saul, Saul vai dar uma desculpa, vai dizer: então, sabe como é que é, Deus me falou, mas sabe o que acontece? O povo quis separar, sabe, isso, aquilo, outro, mas Deus não falou com o povo, Deus falou com Saul. Deus deu uma ordem expressa para Saul. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando com você nessa noite? Por mais que seja bom,
por mais que tenha uma boa intenção, irmão, irmã, se Deus não falou com você, cai fora, cai fora. E porquanto Saul não ouviu mais uma vez a voz de Deus, Samuel diz assim para ele: olha, Saul, porquanto você tem feito isso, Deus rejeitou já você, já rejeitou o seu reinado, e Deus já tem preparado para si um homem segundo o seu coração, e é Davi. Diz-nos a palavra do Senhor que uma vez que tenha falado isso, Deus tenha falado isso com Saul, vai passar o tempo, Davi ele é ungido a rei de Judá, e Davi ele está ali reinando sobre Judá durante 7 anos e 6 meses, e quando então Saul morre após 40 anos de reinado, e ali quando Davi está há 7 anos e 6 meses reinando sobre Judá, chega então as outras tribos, uma vez que Saul morreu, e pede para que então Davi governe sobre eles todos, e é nesse contexto que nós entramos aqui na nossa palavra. Davi, a primeira atitude, quando ele assume o reinado, ele decide buscar a arca. Mas o que acontece? Quando ele decide buscar a arca da aliança, ele faz uma festa, tem um alvoroço. Escute, tem um alvoroço lá. Ele chama todo mundo. Ele chama os levitas, ele chama os mensageiros, ele chama os sacerdotes, ele chama todo mundo e fala: vamos buscar a arca da aliança. E ele vai buscar a arca da aliança, e quando chega, pegam a arca da aliança em Kiriat Jearim, e está lá vindo todo mundo celebrando, todo mundo adorando, glorificando ao Senhor e tal. De repente, irmãos, quando ele vai lá pegar a arca, ele viu um carro uma carroça lá, e ele falou assim: nossa, bonita essa carroça, vamos colocar a arca em cima dela e vamos carregar. E aí eles vêm com a arca em cima da carroça, e beleza, os bois puxando e tal, e todo mundo alegrando, todo mundo cantando, a festa estava linda. Mas de repente o boi tropeça ali, e a arca parece que vai cair, que quando ela vai cair, Uzá coloca a mão para segurar a arca. E quando Uzá coloca a mão para segurar a arca, Uzá é fulminado por Deus, ele morre na hora. Irmãos, Uzá não queria deixar a arca cair, irmãos. Uzá estava cuidando daquilo que é de Deus, mas ele tocou na onde Deus falou que não podia tocar. E quando ele toca na arca, ele é fulminado pelo Senhor. Uzá cai, morre, e a grande festa se torna em luto. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Sabe, Toninho, a hora que hoje de manhã, enquanto aqui você fazia aqui a oração, deu início àquele período de oração aqui, Toninho dizia que ele estava orando e orando a Deus para que Deus ele sondasse as nossas motivações. Sabe, irmãos, e isso o Toninho não falou simplesmente aqui, eu lembro de várias vezes aqui no Ministério de Louvor, a gente aqui, uma vez com ele aqui orando, ele falava para nós tomar cuidado com as nossas motivações e tal, e irmãos, isso é tremendo, irmãos, e isso é tremendo. A preocupação do Toninho quanto às motivações dele para estar fazendo tudo que está sendo feito aqui nessa igreja, a motivação não simplesmente dele, mas da nossa motivação, de tudo que tem gerado, de tudo que tem acontecido aqui. Deus sondar as motivações. Você sabe o que é isso, irmãos? É temor. É temor de saber que aquilo que nós estamos empenhados, aquilo que nós estamos com a mão, que você está com a mão, não é simplesmente o pastor Toninho, mas você está com a mão também, é obra do Senhor, é casa de Deus. Não é a nossa casa, não é a nossa casa. Todo mundo diz assim, não, aqui é a casa do Pai, aqui a casa é sua. Não, é a casa do Pai.
Existe um Senhor, existe um dono. Essa igreja tem um dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo. Ele é o dono desta casa. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou falando simplesmente dessas paredes que estão aqui, eu estou falando da sua vida. Porque o temor do Toninho, quando ele dizia aqui, não é o temor simplesmente com essas coisas, mas é o temor para onde que você está indo, que forma que ele está te ensinando, que ele está fazendo você enxergar a vida, o que a pregação está te levando a pensar em ser, em tal, se é uma pregação que de repente está te trazendo para Deus, ou se é uma pregação que de repente está te distanciando de Deus, se é um movimento que ao invés de ser bênção, está se tornando maldição. É essa a preocupação. A ciência que essa casa tem um dono. A ciência que naquele momento faltou a Davi, que não era simplesmente um objeto que ele estava indo buscar lá em Kiriat Jearim, não, era a arca da aliança, era algo que não era dele, não era da nação de Israel, não, era algo de Deus. A arca da aliança não era do homem, era de Deus. Deus abençoou, Deus deu as normas, Deus fez as regras, ditou a regra. E toda vez que chegasse perante essa arca, teria que seguir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus falava? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Toninho gostou, eu vou dizer de novo, para a gente fingir que está terminando. Mas a gente está terminando sim. Deixa eu te falar uma coisa. Davi entristeceu muito o seu coração quando Uzá caiu. E a tristeza dele foi tanta, que aquela festa tão barulhenta, estava lá um fervor e todo mundo pulando de alegria e tal. De repente foi tomado por um grande luto. Tristeza total. E a arca agora que estava indo para Jerusalém, agora vai ficar na casa da família de Obed-Edom, durante 3 meses. Porque Davi, ele olha agora e ele fala assim, depois da morte de Uzá, ele diz assim, como é que eu vou trazer a arca de Deus? Você percebe isso? Depois você lê com mais calma na sua casa esse capítulo 13, você vai perceber que Davi, ele consultou os conselheiros, Davi, ele consultou os mensageiros, Davi, ele consultou o povo, e ele falou assim, com certeza Deus está nesse negócio, de trazer a arca, com certeza Deus está nesse negócio, não é possível que Deus não esteja nesse negócio. Ele não consultou a Deus. Somente depois da morte de Uzá, que ele disse assim, como é que eu poderei trazer a arca de Deus para cá? Quando Uzá cai ali fulminado, morto, ele entende que a obra não era dele, que aquilo era uma obra de Deus, e se aquilo era uma obra de Deus, não era ele que devia ditar as regras e dizer o que deveria ou não fazer, ele deveria consultar o que a Bíblia diz, ou melhor, o que a palavra dizia, o que os profetas diziam antes dele. Quando Uzá cai ali, ele fala, como é que eu vou trazer? Ele percebe que aquilo somente Deus pode fazer. Ele entristece o seu coração. Ele deixa a arca ali na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E você se lembra disso? Na casa, lá nos filisteus, a arca que era um problema, causava enfermidade, coisas ruins. Quando vai para a casa de Obed-Edom, causa prosperidade, o homem é abençoado e tal. Tudo acontece de maneira maravilhosamente. E aí durante esses 3 meses, uma vez que Davi perguntou e diz, como é que eu vou trazer a arca de Deus? Irmãos, eu estou falando isso, a arca de Deus significa a presença de Deus. Você é responsável pela sua casa espiritual. Você é responsável. Não joga a responsabilidade para a minha vida. Não joga a responsabilidade para a vida de ninguém. Você é responsável pela sua casa espiritual.
cuida da sua vida espiritual. Cuida do seu andar, do seu falar, do teu agir. Cuida, olhe para si. Como é que eu posso trazer a arca de Deus para cá? E isso é uma pergunta mais ou menos assim: como é que eu posso trazer a presença de Deus para cá? E essa é a pergunta que eu devo fazer, que você deve fazer: como é que eu consigo trazer a presença de Deus para a minha vida? E quando ele faz essa pergunta, os olhos dele são abertos, o Espírito Santo abre os olhos dele, porque é isso que acontece na minha vida, e é isso que acontece na sua vida. Quando eu digo para Deus: Deus, como que o Senhor quer agir? Como que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Eu tenho planos de fazer isso, eu tenho planos de fazer aquilo outro e tal, mas eu quero saber qual que é o teu plano, qual que é a tua vontade, qual que é o teu querer. Quando eu e você faz isso, irmão, não tem jeito, o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vem, ele abre os nossos olhos, e os olhos de Davi foram abertos. No capítulo 15 de 1 Crônicas, Davi vai buscar novamente a Arca da Aliança, mas agora com uma nova postura. O louvor, se quiser vir, pode vir para cá. Agora eles vão com uma outra postura. Davi, ele agora, eu anotei aqui, 1 Crônicas, capítulo 15. Você pode colocar aqui para mim? Eu mandei, deu certo de pegar o... Deu certo? Coloca lá para nós, fazendo favor. Davi, ele vai buscar a arca com uma nova postura. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Davi preparou o lugar. Não é uma questão de buscar a presença de Deus de qualquer maneira, não. Eu vou preparar a minha vida para que a presença de Deus habite nela. Eu vou me preparar, eu vou correr atrás. Eu vou fazer o meu. Irmãos, Ezequiel 2, versículo 1 diz assim: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ezequiel ouviu a voz de Deus dizendo: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Irmãos, quando Ezequiel estava assim, ó. Quando Ezequiel só fez que ia levantar, o Espírito Santo levantou ele e começou a falar com ele. Basta você dizer: Senhor, eu quero. Muda a minha vida, muda a minha história. Basta você dizer isso. Deus, é só você mal vai abrir a sua boca, porque não é preciso você falar, porque Ele já sabe o que você vai dizer, mas no que você tiver a intenção de dizer. Eu preparo a minha casa, eu estou preparando a minha vida, porque eu quero a tua presença. O Espírito Santo vai entrar, irmãos, e a obra vai começar a acontecer. Vamos para o versículo 2. A segunda atitude dele: então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas. Sabe o que Davi fez? Davi revisitou lá o que dizia em Números capítulo 4: somente os levitas podem levar a arca. Então peraí, olha lá. Porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para servirem eternamente. É do jeito do Senhor, é da maneira do Senhor, é da forma que a palavra diz. A palavra está dizendo que é dessa forma que nós iremos fazer agora. O carro, a carroça de boi pode ser a mais bonita que for, pode ser a mais elegante, pode chamar mais atenção, pode agradar a todo mundo, não, mas nós não vamos da forma que o mundo gosta, da forma que agrada aos homens, não, nós vamos fazer da forma que Deus quer, da forma que Deus elegeu para ser. O outro versículo, fazendo favor, versículo 12. A terceira atitude dele: disse-lhe: vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. O outro: pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Agora nós vamos aplicar a palavra do Senhor e nós vamos santificar. Eu vou me separar para o Senhor. Vamos nos separar para o Senhor, para buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Ter mais da presença de Deus, ter mais da presença de Deus. Escute isso que eu vou te dizer.
Não corra o risco que Sansão correu. Sansão estava desagradando a Deus, fazendo tudo o que Deus pediu para ele não fazer, estava lá fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, até que um momento ali, Deus falou para ele: você não pode contar o segredo. Ele já sabia que ele não poderia contar o segredo, mas quando ele conta o segredo para Dalila, e ele brinca, está brincando com o pecado, está brincando com a coisa errada, está brincando, até o momento que ele se levanta, e a Bíblia vai dizer lá um versículo que é triste, que quando ele se levanta pensando que o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo já tinha saído dele, ele já era Sansão simplesmente. Irmão, prepara um lugar para Deus, faz essa sua casa espiritual aí um lugar melhor para Deus, prepara. Alexandre, o que você está dizendo? Estou dizendo, irmão, para de achismo. Eu acho, a mídia está dizendo isso, eu estou vendo que isso é bom. Para de achar, irmãos. O que a palavra está dizendo para você? O que a Bíblia está dizendo para você? As nossas boas intenções, as intenções, seja elas qualquer que for, elas não validam as nossas ações perante Deus. A única coisa que valida as minhas ações, as minhas atitudes, é a palavra de Deus. É ela que tem que ser a régua, é ela que tem que medir, é a palavra de Deus. Então agora eu vou seguir com o que estava dizendo ali no capítulo 15. Eles santificaram-se, pois os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor. O próximo versículo, fazendo favor. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Feche os seus olhos só um pouquinho. Coloca aquele 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 3,14. Escute o que Deus está falando para você. Ele está dizendo: tu porém, Eunice, tu porém, Diogo, tu porém, Rodrigo, Mateus, Miriam, Sandra, Vanessa, tu porém, permanece naquilo em que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas permanece. Tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Outro versículo, fazendo favor. E que desde a tua meninice, olha, faz tempo que você está ouvindo isso, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, não é a sua intuição, não é a minha intuição, não é o que eu vejo de bom, não é o que o mundo diz que é bom, não é o que a palavra do Senhor ela revela para nós. É ela que vai nos tornar sábio, é ela que vai nos realmente abrir os nossos olhos, e Deus vai abrir os nossos olhos e vai nos dar sabedoria para entrar e sair no meio desse povo sem escandalizar a palavra do Senhor. Ore ao Senhor e diga: Deus, fala com Ele da sua forma aí, mas fala para Ele nessa noite e diga: Deus, eu quero buscar a Tua presença, eu quero mais da Tua presença. Escute isso: nenhuma palavra é proferida desse altar para te afastar do Senhor, não. Toda palavra proferida desse altar é para te trazer mais e mais e mais e mais e mais para Deus. Até aquilo que pega, que dói em você, saiba que é uma forma de Deus te trazer para cá, de Deus te trazer para a presença dEle. Escute, diga para Deus: Deus, eu quero mais da Tua presença, eu quero me encher de Ti. Eu abro mão do achismo, eu abro mão, Senhor, do que dizem. É melhor agradar ao Senhor do que agradar os homens. É melhor agradar ao Senhor do que agradar os homens. Guarde isso. A vida do cristão não deve ser regida pelas boas intenções, pois embora elas agradem aos homens,
estão sujeitas a desagradar a Deus. Somente através da palavra de Deus podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh Deus, nós aqui estamos, carecemos da Tua glória, carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu amor, Senhor. Ah Deus, nós não queremos andar por conta própria, Senhor. Nós não queremos andar por aquilo que parece que é bom. Não queremos andar, Senhor, pelas nossas intuições. Não queremos andar, Senhor, por aquilo que nós ouvimos, Senhor, que é legal, que é bonito fazer. Não, Senhor, nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Nós queremos ser guiados pela Tua voz, Senhor. Nós queremos estar debaixo da Tua ordenança, diante, Senhor, meu Pai querido, do Teu querer. Oh Deus, nós queremos Te agradar. Oh, o que adianta, Senhor, o mundo me aplaudir? O que adianta as curtidas no Facebook? O que adianta, Senhor, as curtidas no Instagram? O que adianta, Senhor, os aplausos, meu Pai querido, nos status? O que adianta, Senhor, se o Senhor não se agradar de nós? Ah Deus, dá-nos mais de Ti, Senhor. Enche, 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 enche nós mais de Ti. Oh, enche de maneira, Senhor, que a olharem para nós se ache somente ao Senhor. Nós queremos Te agradar. Nos ajude a permanecer, Senhor, na Tua presença, a permanecer na Tua palavra. Oh, é a minha, Senhor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja